ライダー変身。 Oi, Mei Lee é praticante de Taekwondo e aluna de Kim Ka-fan. Algum tempo depois do término do torneio The King of Fighters 2000, Jun-Hong estava indo para um show da Athena, mas estava distraído, pensando nela e admirando sua beleza. Só que ele estava atravessando a rua e não percebeu que o farol estava fechado para ele, e então foi atropelado e acabou se machucando muito, inclusive quebrando um braço. Quando o torneio The King of Fighters 2001 foi anunciado, Jun não pôde participar, e então Kim chamou uma de suas melhores alunas, Mei Lee. Mei Lee, assim como Kim, tem um forte senso de justiça e adicionou um toque personalizado ao Taekwondo que aprendeu de seu mestre. Após o fim do torneio, o time coreano volta para casa e é recebido com uma festa. E estão todos muito felizes, exceto Jun, que apareceu para parabenizar Kim, mas na verdade estava com raiva por não ter participado do torneio. E tanto Chang como Choi disseram que o time teve um excelente desempenho no torneio graças a Mei Lee. E nesse vídeo a gente vai conferir tudo que a Mei Lee fala nas KOFs clássicas, na 2001, na 2002 e também na 2002 UM. A Mei Lee é coreana, mas tudo que ela fala está em japonês, então muitas vezes precisamos adaptar a tradução, porque além de ser outro idioma, é outra cultura também, certo? Vale ressaltar que existe a versão coreana de The King of Fighters 2001 e 2002, onde os personagens coreanos tiveram outro tratamento de voz, e eles falam tudo em coreano. Eu não sei nada de coreano, mas eu fiz uma baita pesquisa e pelo que eu vi, eles falam basicamente a mesma coisa da versão japonesa, que é a versão que a gente vai conferir agora. É, tá bom. Vamos começar conferindo o que a Mei Lee fala logo antes das lutas. Na KOF 2001 ela fala isso. Oaite shimasu. Oaite shimasu. Oaite significa adversário e shimasu é o verbo fazer, mas essa é uma expressão que significa serei sua adversária, eu vou te enfrentar. E ainda na KOF 2001, quando a Mei Lee vai enfrentar o Kim, ela fala isso pra ele. Watashi no subete wo butsukemasu. Watashi no subete wo butsukemasu. Watashi significa eu e esse no é uma partícula de relação. Quando a gente fala watashi no significa o meu ou a minha. Subete quer dizer tudo. Aí ela fala wo, que é uma partícula de ação que puxa um verbo e o verbo é butsukemasu. Butsukemasu quer dizer atacar, ir pra cima. Watashi no subete wo butsukemasu. De uma forma natural é eu vou pra cima com tudo, eu vou atacar com tudo. Ou seja, ela tá falando isso pro Kim como uma forma de respeito com o próprio mestre. Ela vai atacar com tudo que ela tem. Já quando ela vai enfrentar o Kim na KOF 2002, ela muda a fala. Ela fala simplesmente watashi makemasen. Watashi makemasen. Watashi a gente viu que significa eu e makemasen é não vou perder. Então watashi makemasen é eu não vou perder. Agora na KOF 2001, quando a Mei Lee vai enfrentar algum membro da Nests, ela fala isso. Deta na Nests no Kaizo Ningen. Deta na Nests no Kaizo Ningen. Deta significa apareceu, e esse na aqui é uma partícula de concordância, mas ela não tá esperando uma resposta. Quando ela fala deta na, é como se fosse apareceu, hein? Logo em seguida ela fala nestsu, que é a pronúncia japonesa de nests, que é o nome da organização do mal nesse arco de The King of Fighters. Aí ela fala no, que é aquela partícula de relação, né? Nestsu no, né? Alguma coisa relacionada a nests. Aí ela fala kaizo, que é modificado, remodelado, e ninguém significa humano. Kaizo ninguém é humano modificado, pode ser ciborgue também. Então quando a Mei Lee fala deta na Nests no Kaizo Ningen. Apareceu, hein? Humano modificado da Nests. Literalmente é isso, a gente pode adaptar esse humano modificado para experimento, porque afinal de contas esses membros da Nests são todos experimentos. Nessa fala da Mei Lee a gente já consegue perceber o forte senso de justiça que ela tem, igual ao do Kim, em se tratando de enfrentar as forças do mal. Mas o interessante é que a Mei Lee não usa à toa esse termo Kaizo Ningen, ou seja, humano remodelado, humano modificado. A Mei Lee foi totalmente inspirada na cultura pop japonesa, começando pelo visual dela, que foi inspirado no mangá e
anime dos anos 70 chamado Dokonjo Gaeru. Nessa obra, o personagem principal, Hiroshi, usa óculos em cima de sua cabeça o tempo todo, e a gente vê que a Mei Lee também usa os mesmos óculos do mesmo jeito. Só que além disso, na história de Dokonjo Gaeru, o Hiroshi acaba tropeçando durante uma briga e cai em cima de um sapo que estava por ali. E o que acontece é que o sapo acaba se fundindo com a camiseta do Hiroshi, como se fosse uma estampa, mas o sapo fica vivo, preso na camiseta, e passa a fazer companhia ao Hiroshi no seu dia a dia. E a gente vê que a Mei Lee tem a estampa de um sapo na camiseta dela. Mas fora essa referência a Dokonjo Gaeru, a Mei Lee também usa um cinto com o símbolo da bandeira da Coreia. E esse cinto é uma referência à série Kamen Rider de 1971, que foi o primeiro Kamen Rider de todos. Os Kamen Riders são conhecidos por usar um cinto bem chamativo, que serve para eles se transformarem. E o cinto da Mei Lee foi inspirado no cinto do primeiro Kamen Rider. E por falar em se transformar, a Mei Lee tem dois estilos de luta diferentes. O estilo primário da Mei Lee é conhecido como o modo padrão, mas a gente consegue alternar o estilo de luta dela, e ela passa a usar o modo heroína. Nesse modo, a Mei Lee muda completamente todos os golpes, movimentos especiais e falas também. Mas além disso, o visual dela também muda um pouco. O sapinho que fica na camiseta dela muda e fica com a cara de bravo e os olhos vermelhos. A Mei Lee também passa a usar luvas mais longas, que lembram as luvas de vários heróis, como o próprio Kamen Rider e também a Sailor Moon, por exemplo. E ela fica com um lenço, tipo um cachecol, vermelho em volta do pescoço, sendo essa outra referência às séries clássicas do Kamen Rider. E a Mei Lee usa esse termo, Kaizo Ningen, contra os membros da Nests como uma referência ao primeiro Kamen Rider, pois os inimigos que o Kamen Rider enfrenta são humanos modificados pela organização criminosa da série. Ou seja, eles são Kaizo Ningen, humanos modificados. E é por isso que a Mei Lee usa esse termo, Kaizo Ningen, quando enfrenta algum membro da Nests na KOF 2001. Seu esquisito! Agora, quando a Mei Lee enfrenta algum membro da Nests na KOF 2002, ela muda o que ela fala. Ten ni kawate sebai. Ten ni kawate sebai. Ten significa céu, e ni é uma partícula que indica local ou direção. Logo em seguida ela fala kawate, que passa a ideia de trocar, substituir, tomar o lugar de alguém. Pode passar a ideia de em nome de. E por último ela fala sebai, que significa julgamento. Então quando ela fala ten ni kawate, significa em nome do céu. Ten ni kawate sebai, em nome do céu, julgamento. A gente pode até adaptar para em nome do céu, irei te julgar. E essa frase da Mei Lee é uma referência ao mangá e anime de 1991, Sailor Moon. Quando a personagem principal, Serena, se transforma em Sailor Moon e está prestes a enfrentar o inimigo, ela fala uma frase que é praticamente a mesma. A Sailor Moon fala Tsuki ni kawate, depois Oshioki yo. Ao invés de falar Ten, que é céu, ela fala Tsuki, que é lua. Então Tsuki ni kawate é em nome da lua. Aí depois ela fala Oshioki, que é punição, pode passar a ideia de vou te punir. E yo no final, que é uma partícula de ênfase, que deixa fofinha a frase também nesse caso. Então Tsuki ni kawate Oshioki-o, em nome da lua, eu vou te punir, viu? Aí a Mei Lee pegou essa frase e mudou um pouquinho pra falar contra os membros da Nests na KOF 2002. Mas na KOF 2002 UM, quando a Mei Lee vai enfrentar algum membro da Nests, ela mudou o que ela fala e ela fala uma frase bem grande. Vamos conferir o que ela fala por partes. A primeira parte é essa. Ten ga yobi, chi ga yobi, hito ga yobu. Ten ga yobi, chi ga yobi, hito ga yobu. Ten a gente viu que significa céu. Aí logo em seguida ela fala ga, que é uma partícula que indica o sujeito da frase. Aí ela fala yobi, que significa chama, né? Chamar alguém. Então ten ga yobi é o céu chama. Aí logo em seguida ela usa a mesma estrutura, só que ela fala chi, que significa terra. Em chi ga yobi, a terra chama. Aí depois ela fala hito, que significa pessoa, mas pode passar a ideia de pessoas também. Ga yobu, as pessoas chamam. Então ten ga yobi, chi ga yobi, hito ga yobu. O céu chama,
a terra chama, as pessoas chamam. Mas vamos conferir o que ela fala na segunda parte. 悪を倒せと私を呼ぶ覚悟 Aku wo taose to atashi o yobu. E por último, kakugo. Aku wo taose to atashi o yobu. Kakugo. 悪を倒せと私を呼ぶ覚悟 Aku significa mal. Depois ela fala o, que é aquela partícula que puxa um verbo, puxa uma ação. Aí ela fala taose. Taose significa derrotar. Quando ela fala taoseto, passa a ideia de pra derrotar. Aku o taoseto, pra derrotar o mal. Aí ela fala atashi, que significa eu, de um jeito mais feminino, mais delicado. O, de novo, que é aquela partícula que puxa uma ação. E por último, yobu, que a gente viu que é chamar. Então, atashi o yobu, chamam a mim, me chamam. Por último, ela fala kakugo, que significa se prepare. Então, recapitulando tudo que a Mei Lee fala aqui, Ren ga yobi, chi ga yobi, hito ga yobu, aku o taose to atashi o yobu, kakugo. 天が呼び地が呼び人が呼ぶ悪を倒せと私を呼ぶ覚悟 De um jeito mais natural, a gente pode deixar como o céu chama, a terra chama, as pessoas chamam, me chamam para derrotar o mal. Se prepare. E essa é mais uma referência a Kamen Rider, dessa vez a série Kamen Rider Stronger, de 1975. Nessa série, quando o Kamen Rider se transforma, ele fala uma frase de efeito, que é praticamente a mesma da Mei Lee. 天が呼ぶ地が呼ぶ人が呼ぶ悪を倒せと俺を呼ぶ俺は正義の戦士 A diferença aqui é que ao invés dele falar atashi, que é um eu feminino mais delicado, ele fala ore, que é um eu masculino. E ao invés dele falar yobi duas vezes e depois yobu, igual a Mei Lee fala, ele fala yobu nas 3 vezes. Ren ga yobu, chi ga yobu, hito ga yobu. Mas o significado é basicamente o mesmo. 天が呼ぶ地が呼ぶ人が呼ぶ悪を倒せと俺を呼ぶ天が呼び地が呼び人が呼ぶ悪を倒せと私を呼ぶ覚悟 Agora vamos conferir o que a Mei Lee fala nas provocações dela. Na KOF 2001, no modo padrão, ela fala isso. 手は使わないようにしましょうか Te wa tsukawanai you ni shimashou ka? Te wa tsukawanai you ni shimashou ka? 手は使わないようにしましょうか Te significa mão ou mãos. O a é uma partícula de assunto, né? Indica que as mãos são assunto da frase. Kawanai significa não usar. E esse yoni quer dizer de forma que. Ela fala shimashou, que é um jeito educado de falar fazer. E por último, ka, que é uma partícula de pergunta. Te wa tsukawanai yoni shimashou ka? Basicamente, ela tá perguntando: quer que eu lute sem usar as mãos? Ou seja, ela não tá achando que o oponente é forte o suficiente para que ela tenha que usar as mãos na luta. Se bem que se ela usar só os pés também, ela já é muito forte, né? Que um frouxo. Já na KOF 2001, quando ela tá no modo heroína, ela chama o oponente pra luta, mas não fala nada. Já nas KOFs 2002 e 2002 o M é o contrário. Quando a Mei Lee tá no modo padrão, ela só dá uma risadinha. Agora na KOF 2002, no modo heroína, a Mei Lee fala isso. Ela chama o oponente, né, e fala iku yo, iku yo. Iku é o verbo ir, pode ser vai, vou, vamos. E o yo é uma partícula de ênfase usada para chamar atenção. Então quando ela fala iku yo, tô indo, bora lá, vamos nessa. Já na KOF 2002 o M ela fala outra coisa. かかってきなさい Kakate kinasai, kakate kinasai. かかってきなさい Essa expressão, kakate kinasai, significa simplesmente vem pra cima, cai pro pau. Só que ela tá falando de um jeito educado. Normalmente a gente escuta por aí, kakate koi, chega aí, cai pra cima, vem pra briga. E kakate kinasai é um jeito educado de chamar pra porrada. Agora, quando a Mei Lee é derrubada, mas se recupera antes de cair no chão, ela tem uma fala. まだで Mada des. Mada des. Mada significa ainda, mas passa muito a ideia de ainda não, uma ideia negativa, ainda falta, ainda não. E des é só uma afirmação polida, é ou está. Então quando ela fala Mada des, ela tá afirmando com educação, ainda não. Fica subentendido que ainda ela não vai se dar por vencido, ainda ela não vai cair. Especificamente na KOF 2002 também, quando a gente tá com a Mei Lee no modo heroína e a gente estoura a barra, ela fala isso. A mesma coisa da provocação dela. Ikuyo, bora lá, lá vou eu. E na KOF 2002 o M, quando a gente faz aquele ataque forte com a Mei Lee pra derrubar o oponente, seja no chão ou no alto, ela tem uma fala.
Chesto. Chesto. Essa palavra aqui, chesto, não tem uma tradução, é um kiai, é uma palavra usada para expressar força, para se concentrar, para liberar energia. Já em relação aos golpes da Meili, ela tem uma reversal, que se o oponente bate, ela manda ele para cima. E nas KOF 2001 e 2002 ela tem essa fala. Amai. Amai. Essa palavra tem vários significados, pode ser frouxo, mole, pode ser ingênuo também. Então quando ela fala amai, pode ser seu frouxo, ou então seu ingênuo. Mas quando ela faz essa mesma reversal na KOF 2002 UM, ela fala outra coisa. Tota. Tota. E essa palavra tota significa peguei. Então quando ela fala tota, ela quer dizer te peguei. E quando a Meili tá no modo heroína, ela consegue aparar os golpes do oponente com as mãos. E nesse movimento, nas KOFs 2001 e 2002, ela não tem uma fala. Já na KOF 2002 UM, ela tem uma fala que a gente já viu. Amai. Amai. Amai, frouxo, mole, ou então ingênuo. Cão frouxo. Exclusivamente na KOF 2001, a Meili tem um golpe aéreo. Ela dá um chute girando que vai até o chão e o oponente meio que pega fogo. Aqui ela fala simplesmente kick, que vem do inglês kick, que significa chute. Então quando ela fala kick, ela tá falando simplesmente chute. A Meili também tem um golpe no modo heroína que ela dá um pulinho e bate com a mão aberta no alto. Na KOF 2001 ela dá um grito só. Já nas KOFs 2002 e 2002 UM ela fala isso. Chopu, chopu. Essa palavra chop vem do inglês chop, que basicamente significa você dar um corte, né? Só que chop também é o nome desse golpe que a gente faz com a mão aberta, assim. Chop é isso. A Meili tem um outro golpe também que ela carrega, depois ela bate com tudo no oponente. E nas KOFs 2001 e 2002 ela só grita. Mas na KOF 2002 UM ela ganhou uma fala. Furu swing. Furu swing. Furu vem do inglês full, que significa cheio. E swing vem do inglês swing, que significa balanço. Furu swing, que vem do inglês full swing, significa um balanço cheio, né? Um balanço completo, né? Ela balança as mãos de um lado para o outro completamente. E esse termo é usado no Japão em relação a beisebol e ao golfe também, quando é feita uma tacada com muita força. A Meili tem um agarrão também que ela pisa na barriga do oponente mandando ele para longe. E na KOF 2002 ela fala isso. Tondeke. Tondeke? Tonde significa voa. E esse que aqui é uma forma mais simples de falar ike, que é vai. Então quando ela fala tondeke, né, tipo vai, voa, literalmente, ela tá falando basicamente some daqui, vai pra lá. E na KOF 2002 UM ela mudou essa fala. Ela fala crash. Crash. Que vem do inglês crash, que significa colidir, né? Bater em algum lugar. Então a gente pode adaptar como colida. Um golpe bem estiloso que a Meili ganhou na KOF 2002 é um que ela dá um soco elétrico no oponente. E na KOF 2002 UM ela ganhou uma fala pra esse golpe. Ela fala raitoningu. Raitoningu. Essa palavra raitoningu vem do inglês lightning, que significa relâmpago. Então ela tá falando simplesmente relâmpago. Agora o outro golpe clássico da Meili é uma sequência de chutes que ela faz, que a gente consegue completar de várias formas diferentes. Na KOF 2001, quando a gente faz essa sequência, tanto no começo, no meio ou no fim, a Meili só grita.
Já nas KOFs 2002 e 2002 UM, quando a gente começa essa sequência, a Meili fala isso. Primeiro ela fala it, e it significa o número 1. E se a gente faz a segunda parte dessa sequência, ela fala... Ni de. Ni significa 2, é o número 2. E de é uma partícula que tem vários usos. Pode ser o instrumento que é usado para alguma coisa, o local que alguma coisa acontece, dentre outras coisas. Então quando a gente faz a primeira e a segunda parte dessa sequência, que a Meili fala isso... It, ni de, significa basicamente 1, 2 e... Só que o que acontece é que depois desse it, ni de, a gente consegue completar com várias sequências diferentes. E para cada sequência, a Meili tem uma fala diferente. E o que acontece é que na KOF 2002 UM, todas essas falas depois do it, ni de foram trocadas. Falando sério? A gente consegue completar essa sequência dando um chute no meio, e na KOF 2002 a Meili só dá um grito. Já na 2002 UM ela fala isso. Shin Tots Kyaku. Shin Tots Kyaku. Shin significa coração. Tots passa a ideia de perfurar. E Kyaku significa literalmente perna. A gente pode adaptar para chute também. Shin Tots Kyaku é a perna que perfura o coração. Mas isso literalmente a gente pode adaptar simplesmente para chute perfurante. E ao invés de fazer esse chute no meio, a gente pode fazer um chute embaixo. E na KOF 2002 a Meili fala isso. Está. E essa palavra está significa embaixo. Então ela fala it, ni de, está. 1, 2 e embaixo. Mas vamos ver o que ela fala nesse chute na KOF 2002 UM. Kobi kyaku. Kobi kyaku. Esse kanji aqui de ko é tigre, bi é cauda e kyaku perna. Então literalmente, kobi kyaku é a perna cauda do tigre. Mas a gente pode adaptar para chute cauda do tigre. Rabo de tigre. Uma outra opção que a gente tem também é fazer um chute por cima. E na KOF 2002 a Meili tem essa fala. Nerichagi. Nerichagi. Essa palavra, nerichagi, é a pronúncia japonesa de uma palavra coreana, que é essa daqui, que é alguma coisa como neryochagi, que é exatamente esse tipo de chute que existe no taekwondo, que é um chute por cima. Algumas pessoas chamam de chute machado. Inclusive, esse é o mesmo chute que o Kin também tem. E para esse chute aí por cima, na KOF 2002 UM, ela mudou a fala também. Ela fala Zukots Kyaku. Zukots Kyaku. Zukots significa crânio. Então Zukots Kyaku literalmente é uma perna no crânio. E a gente pode adaptar para chute no crânio. Uma outra opção que a gente tem nessa sequência também é um chute duplo que a Meili faz. Soto Kyaku. Soto Kyaku. Esse kanji so passa a ideia de dupla, passa a ideia de um par. To significa cabeça, kyaku, perna. Então, literalmente, soto kyaku seria uma perna de duas cabeças. E a gente pode adaptar para ficar melhor como chute duplo, simplesmente. E na KOF 2002 UM, o nome desse golpe ficou assim. So, se, kyaku. So, se, kyaku. O único kanji que mudou é esse aqui do meio, que é se, que significa estrela. Então, so-se kyaku literalmente é a perna de duas estrelas, perna da estrela dupla. A gente pode adaptar para chute de duas estrelas. Essa sequência de chutes da Meili, a gente ainda consegue completar fazendo ela dar uma voadora e depois, ainda no alto, fazer ela dar um chute mandando o oponente lá para baixo. Na KOF 2002, ela só dá um grito nesse chute. Já na KOF 2002 UM, ela tem uma fala. Raku yo kyaku. Raku yo kyaku. Esse kanji de raku passa a ideia de cair, de descer. Yo significa sol, kyaku, perna. Então raku yo é o sol que cai, é o sol poente. Então literalmente raku yo kyaku é a perna do sol poente. A gente pode adaptar para chute do sol poente. Agora vamos conferir os movimentos especiais da Meili. Na KOF 2001 ela tem um especial que ela corre e bate bastante no oponente. O que ela fala aqui é Kore de Owari. Kore de Owari.
これで終わり。 Kore significa isto. De aqui é aquela partícula que tem vários significados e aqui significa com. Kore de, com isto. E owari significa o fim. Kore de owari, com isto, é o fim. Com isto, acaba. E a gente pode adaptar, por exemplo, para este é o seu fim. Ou isto acaba aqui. Outro especial que a Meili tem é um que ela prende o oponente com a perna dela e depois dá um chutão nele. Na KOF 2001 ela fala isso. Igashimasen. E depois ela fala Ike. Gashimasen. Ike. Igashimasen é não vou deixar fugir, não vou deixar escapar. Ike quer dizer vai. Então quando ela fala Igashimasen, Ike, não vou te deixar fugir. Vai! Não vai deixar fugir, depois fala vai, né? Então... Já nas KOFs 2002 e 2002 UM, ela só fala o Nigashimasen nesse especial. Não vou te deixar fugir. A Meili também tem um especial aéreo no modo heroína, que ela vai até o oponente e bate bastante nele. Na KOF 2001 ela tem essa fala. Ikimasu, depois no final, Butobe! Ikimasu é um jeito mais polido daquela palavra iku, que significa lá vou eu, lá vai. E Butobe significa voa, some daqui. Ikimasu, Butobe! Lá vou eu, some daqui, sai daqui, voa pra longe. E aí nas KOFs 2002 e 2002 UM, a Meili mudou o que ela fala no começo desse especial. Dynamic. Depois no final fala igual. Butobe! Essa palavra aqui, dynamic, vem no inglês dynamic, que significa dinâmico, dinâmica. Ela fala, dinâmica, voa pra lá, sai daqui. E uma curiosidade interessante é que o nome desse especial é Meiri Dynamic, que a gente pode traduzir como Meili Dinâmica. E esse especial é uma referência a uma série de 1982, chamada Uchu Keiji Gavan, que ficou conhecida no Brasil como Detetive Espacial Gavan. Nessa série, o protagonista, que se chama Gavan, tem um golpe que se chama Gavan Dynamic, que ele usa para acabar com os inimigos. Gavan Dynamic! A Meili tem um outro especial também no modo heroína que é bem estiloso, onde ela paralisa o oponente, dá um chute nele e depois faz ele explodir. E aqui ela fala Korega watashi no chikara. Korega watashi no chikara. Kore significa isto, este. Watashi no, meu ou minha. E depois ela fala chikara, que significa força ou então poder. Korega watashi no chikara. Este é o meu poder! E esse especial é mais uma referência ao primeiro Kamen Rider de 1971. O movimento que a Meili faz no final do especial é o mesmo que o primeiro Kamen Rider faz para se transformar. Raider Henshin! Na KOF 2002, a Meili ganhou um especial super estiloso que ela faz mais de 50 hits no oponente. Quando ela faz essa movimentação rápida de descer e depois mandar o oponente pra cima de novo, ela fala wapu, wapu. Que vem do inglês warp, que significa um movimento muito rápido, é quase um teleporte, né? Quando a gente se movimenta com um vulto, assim, muito comum em anime, né? Em mangá. Então quando tem essa movimentação super rápida que você vê só o vulto da pessoa, então isso é warp, que a gente pode adaptar para teleporte. E aí depois ela fala aquela mesma frase na introdução contra os membros da NETS da KOF 2002.
Kawate Sebai, em nome do céu, vou te julgar. E esse especial tem duas referências. A parte que a Mei Lee manda o oponente pra cima, pra baixo e solta várias rajadas de poder nele é uma referência a Dragon Ball Z. Em Dragon Ball Z tem muito esse tipo de sequência, onde o oponente é mandado pra cima e pra baixo com vários golpes. E esse ataque com várias rajadas de energia com as mãos é um ataque muito comum em Dragon Ball Z e vários personagens fazem ele. E no final desse especial, quando ela fala aquela frase que é referência a Sailor Moon, que a gente já viu, em nome do céu, né, julgamento, ela também faz uma pose muito parecida com a pose da Sailor Moon, que é a pose que ela faz logo depois que ela se transforma. Só que tem mais uma curiosidade sobre esse especial. Aleatoriamente, a Mei Lee pode mudar o que ela fala na frase final. Oshioki Kanryo. Oshioki Kanryo. Oshioki a gente já viu que significa punição, que é o que a Sailor Moon originalmente fala. E Kanryo significa completado, concluído. Oshioki Kanryo significa punição concluída. Então tudo que a Mei Lee fala nessa segunda versão do especial, Wapu Ten ni Kawate Oshioki Kanryo. Teleporte, em nome do céu, punição concluída. E ainda na KOF 2002, a Mei Lee tem também um especial secreto que é bem estiloso. A gente vê que ela se duplica e assim que ela faz isso, ela fala chuto. Aí logo na sequência, tanto a Mei Lee quanto a réplica dela chutam o oponente. Aí elas falam Daburu Kick. E por último, a Mei Lee faz aquela mesma pose e o oponente explode. E ela fala Bakusai. Chuto. Daburu Kick. Bakusai. Essa palavra shuto vem do inglês shoot, que significa um disparo, um tiro. Depois ela fala double kick, que vem do inglês double kick, que é um chute duplo. E por último, bakusai, que significa explosão. Então tudo que ela fala, shuto, double kick, bakusai. Disparo, chute duplo, explosão. E esse especial é uma outra referência ao primeiro Kamen Rider de 71. Essa primeira série do Kamen Rider chega um momento que o primeiro Kamen Rider conta com a ajuda de um segundo Kamen Rider. E juntos eles têm um ataque que se chama Raida Double Kick. Raida Double Kick! Ou seja, Rider Double Kick, né, que seria o chute duplo do Rider, chute duplo do motoqueiro, literalmente. Só que a Mei Lee é uma só, então ela se duplica para fazer esse chute duplo. Além disso, logo no começo desse especial, ela também faz aquela mesma pose da Sailor Moon. E no final, ela faz de novo aquela mesma pose de transformação do primeiro Kamen Rider para explodir o oponente. Aí na KOF 2002 o M, esse secreto da Mei Lee é exatamente o mesmo. A única diferença é que ela tem uma fala adicional logo no começo. Sem segredo nenhum, ela fala aquele Ikuyo. Ikuyo. Ikuyo a gente viu que significa lá vou eu. Ela fala lá vou eu, disparo, chute duplo, explosão. Já em relação às poses de vitória, na KOF 2001 a Mei Lee só tem uma fala quando ganha dos membros da Nests, ou também do K e do Maxima, que são ex-membros. Ela fala Bakuhatsu te shinai yo ne. Bakuhatsu te shinai yo ne.
Bakuhatsu significa uma explosão. Aí ela adiciona esse T aqui que ela tá citando. Bakuhatsu T, sobre explodir, sobre uma explosão. Shinai significa não fazer. Depois ela fala yo, que é uma partícula usada para chamar a atenção, e ne, que é uma partícula buscando uma concordância. Então esse yo ne é como se fosse né não? Bakuhatsu te shinai, né? Você não vai explodir, né? E ela fala isso também como uma referência a Kamen Rider e os Tokusatsu no geral, que quando o monstro é derrotado, ele explode. Ela pergunta pra esses membros da Nest, ou pro Kai e pro Máxima também, né? Você não vai explodir, né? Porque ela derrotou eles. Já uma pose comum que a Meili tem na KOF 2002 no modo padrão é essa. Kimata ne. Kimata ne? Kimata significa literalmente ficou decidido, está acertado. E ne, aquela partícula buscando uma concordância. Então, kimata ne, literalmente seria tá decidido, né? Mas de um jeito mais natural, ela tá falando que ela ganhou. Ganhei, hein? Ou ainda, acabou, né? Agora na KOF 2002, quando ela vence algum membro da Nest, ela tem uma fala que a gente já viu. Winner! Oshioki Kanryo! Punição concluída. E um detalhe é que se a Meili ganha de qualquer outro oponente, se ela estiver no modo heroína, essa é a pose de vitória padrão dela. Agora, quando a Meili ganha de algum membro da Nest, na KOF 2002 UM, ela tem essa frase. KO! Winner! この世に光がある限り正義は不滅です Kono yo ni hikari ga aru kagiri seigi wa fumetsu desu. Kono yo ni hikari ga aru kagiri seigi wa fumetsu desu. KO! Winner! この世に光がある限り正義は不滅です Kono quer dizer este e yo é mundo. E depois vem ni, que é aquela partícula de local em direção. Então, kono yo ni, neste mundo. Kari significa luz, né? E ga é aquela partícula que a gente já viu. Depois ela fala aru, que quer dizer a. Existe, tem. Então, hikarigaru, a luz, existe luz. E logo na sequência ela fala kagiri, que significa enquanto, desde que. Aí ela fala seigi, que é justiça. Wa, que é aquela partícula de assunto. Aí ela fala fumetsu, que é não desaparece, né? Não morre. A gente pode até adaptar como imortal. E por último, des, que é uma afirmação, é ou está. Kono yo ni hikarigaru kagiri seigi wa fumetsu desu. KO! Winner! この世に光がある限り正義は不滅です Enquanto houver luz neste mundo, a justiça não desaparecerá. E essa frase é mais uma referência à franquia Kamen Rider, desta vez a série de 1988, Kamen Rider Black RX. Nessa série, o Kamen Rider fala praticamente essa mesma frase quando aplica o golpe final no inimigo. Só que originalmente, ao invés do Kamen Rider falar Seigi, que é justiça, ele se refere a ele mesmo, né? Ele fala Kamen Rider Braku Arex, Kamen Rider Black RX. E por último, ao invés dele falar Fumetsu desu, igual a Meili fala, ele fala de um jeito mais informal, ele fala Fumetsu da. Esse da aqui é igual o desse, só que de um jeito mais informal. Então a frase do Kamen Rider é: enquanto houver luz neste mundo, o Kamen Rider Black RX não desaparecerá, não morrerá. E a Meili trocou o nome do Kamen Rider, ao invés de falar o nome dela, por exemplo, ela fala justiça, que é uma coisa que o mestre dela, o Kim, prega bastante, né? Lutar pela justiça. Agora, quando a Meili é derrotada, ela fala isso. Maketa. Maketa. Essa palavra maketa significa perdi, só que ela dá uma gaguejada. Maketa. Eu perdi. Ele quer
Mas fala pra mim, você acha que a Mei Lee deveria aparecer mais em The King of Fighters? Conta pra mim nos comentários. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like e não se esquece de se inscrever no canal. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então é isso e tchau. Mano, se a Mei Lee voltar pra The King of Fighters, ela vai ter que fazer parte do time Ikari Warriors, mano. Haja referência de Tokusatsu.